E a gente abre falando do São Paulo Futebol Clube, porque o impasse continua entre Luciano e São Paulo. Se as duas partes não se acertarem até o meio do ano que vem, o Luciano pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Existe o interesse do futebol árabe no futebol do atacante do São Paulo e o tricolor paulista trabalha com a renovação. O São Paulo enviou uma proposta para o Luciano, o jogador e os seus representantes ainda não responderam à oferta do clube e o impasse está no tempo de contrato oferecido. O São Paulo propõe vínculo até dezembro de 2025 com o jogador e os agentes do atacante querem até dezembro de 2026, querem um ano a mais, além, é claro, de uma valorização salarial. O atual acordo do Luciano com o São Paulo termina no fim de 2024, ou seja, no fim da próxima temporada. Luciano em 2023, 65 jogos com a camisa do tricolor paulista, 47 como titular, 15 gols marcados, 8 assistências, uma participação para gol a cada 180 minutos, 13 amarelos e artilheiro da equipe no ano de 2023. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que falar desse impasse envolvendo São Paulo e Luciano e São Paulo? A gente acompanhando aí na tela, para você que nos acompanha por imagens, os números de Luciano na temporada. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O Luciano é um jogador importante para o São Paulo, é um bom jogador, né? A gente vê aí nesses dados, artilheiro da equipe na temporada, né? Basicamente, os caras que fizeram um número considerável de gols pelo São Paulo na temporada foram Luciano e Caleri, né? O Luciano fez 15, o Caleri fez 14, os demais já vêm bem abaixo disso, né? Então eles são jogadores importantes. Teve o Lucas, mas o Lucas chega já na reta final, é um cara que se ficar no ano que vem pode também chegar nessa faixa de gols aí, de 14, 15 gols, mas chegou na reta final. Então o Luciano e o Caleri já há alguns anos, eles são os caras que fazem gol com frequência no time do São Paulo. É um jogador importante, também tem um alto número de cartões amarelos, a gente viu aí 13 amarelos, é muita coisa para um atacante, né? O Luciano reclama muito com a arbitragem, né? A maior parte dos cartões são por reclamação, mas é uma coisa dele que está no pacote e não vai mudar. Já é um jogador que está aí há bastante tempo, não vai mudar. É um cara que vai fazer gols importantes, vai ajudar o time, é um cara que normalmente em jogos importantes ele reage bem, isso é um fator bem interessante do Luciano, nos jogos importantes normalmente ele vai bem, e toma muito cartão, mas aí está no pacote. Eu acho que na média é um bom pacote, é um bom jogador. Hoje, depois das chegadas do Lucas, e se o Rames Rodrigues conseguir ter uma boa sequência, o Luciano hoje não é um titular absoluto do time, mas é um cara que vai estar sempre jogando, vai estar sempre ajudando o São Paulo. São Paulo tem que ir até onde pode, ele também não pode pagar mais do que ele pretende, do que ele estabelece para um jogador como o Luciano. Mas se ele ficar, é interessante. Se tiver uma coisa da Arábia e para ele também for bom, ok. Eu acho que o São Paulo deve tentar mantê-lo, mas sem passar de nenhum limite. Se ele ficar é bom, é um cara que ajuda, já está aí há bastante tempo, mas se tiver uma coisa melhor para ele, também acho que tem que ter essa parceria, né? O Luciano já está aí há 3 anos, então se ele achar que ele tem que sair porque é bom para ele, também acho que o São Paulo não tem que dificultar, não. É o artilheiro do time na temporada 2023, encerrou essa temporada como o artilheiro do São Paulo. Tem esse interesse aí de fora do futebol árabe, São Paulo trabalhando aí nos bastidores por essa renovação. O que falar desse momento do Luciano, dessa renovação de contrato, do momento que ele vive aí nos bastidores, essa negociação toda com o São Paulo? Vanderlei Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Pedro, ao Bruno, ao Flávio e a você que nos acompanha. Ele tem vivido um período de banco, né? Mas eu acho que ele poderia continuar no São Paulo. Primeiro que agora parece que virou moda, né? Mesmo com contratos terminando no final do próximo ano, vários jogadores querem estender o acordo e com muita antecedência. Eu acho que para o jogador é um bom negócio quando ele faz esse tipo de proposta, ele se garante, enfim, sabe o que vai acontecer na vida dele nos próximos 2 ou 3 anos. Para os clubes, quando tem uma certa dúvida se vai ser eficiente ou não na próxima temporada, para estender o vínculo, eu acho que tem que esperar um pouquinho. Nesse caso do Luciano, eu acho que o São Paulo precisa ter um jogador experiente. É verdade que com a chegada do Lucas, que a gente não sabe ainda, né? Oficialmente, você tem informação, Bruno? Bruno, Pedro, não, né? Oficialmente ainda não. Oficialmente não sabe. Está parecendo novela, né? Aquelas novelas muito longas. Pode entrar até num ranking.
Você que deve ter acompanhado novelas, muitas novelas, Pedro, a Globo fez novelas com centenas de capítulos, né? Tem um ranking até de novelas da Globo. É muito interessante que a que tem mais capítulos, Bruno, é A Grande Mentira. É o nome da novela. É impressionante. Teve 341 capítulos. Então, as mentiras costumam ser longas e persistentes. Isso. Algumas renovações ou contratações, alguns assuntos que competem com novelas que aconteceram na Globo. Tem um ranking lá, é impressionante. Aquela novela que começa e nunca mais acaba. Você vê, morre o protagonista, os caras substituem por outro, é um negócio assim, incrível. Mas no caso do Luciano, eu acho que o São Paulo tem que fazer um esforço para que ele continue. Parece que a dúvida é o prazo. Isso. Né? Ele quer 3 anos e o São Paulo parece que concorda com 2 anos. Mas eles vão chegar num acordo, porque a não ser que tenha uma oferta no bolso do futebol árabe, não surgem tantos interessados no Luciano, pelo que eu estou sabendo. Jogador de 30 anos de idade, forma uma dupla de ataque interessante nesse São Paulo, que, como disse o Bruno, né, o Calleri e o Luciano são os responsáveis pelos gols do São Paulo, formam essa dupla. E o torcedor discute muito também internamente aí que o São Paulo precisa de um substituto para quando não tiver o Calleri, que o Calleri fez muita falta aí a metade para o final aí dessa temporada 2023. Mas tem que manter essa dupla aí, Luciano e Calleri. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O São Paulo vivendo essa indefinição, esse impasse aí com o Luciano, o staff do jogador, que quer 3 anos de contrato. O São Paulo bate na tecla dos 2 anos. O que falar dessa situação toda? Você concorda com a renovação do Luciano, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Eu acho que 3 anos é muita coisa. A gente já falou isso sobre o Bruno Henrique outro dia. Quando o Flamengo topou dar os 3 anos, aí é problema do clube, né? Mas eu acho realmente exagerado. Sinceramente, chega uma fase que acho que de 1 em 1 seria até melhor. Mas o São Paulo já concordou em 2 anos, tá tudo bem. A torcida gosta muito dele, realmente é um jogador útil, mas assim, eu acho 3 anos exageradíssimo. Eu não faria, mas... Enfim, isso é um assunto do São Paulo, mas eu não faria, não. Eu acho que seria um equívoco, você vai deixar uma verba presa por um período muito grande com um jogador que já não está no auge da carreira dele, não é um jogador extra-série, mas é um jogador muito útil para o São Paulo. Então tem que ser colocado nesse patamar de um jogador muito útil, não um extra-série que vale qualquer tipo de investimento, gastar qualquer dinheiro por causa disso. Lembrando que na montagem do elenco para 2024, pegando os clubes aqui de São Paulo, a gente tem o Corinthians, que promete uma grande reformulação, tem o Santos também, que foi rebaixado, passa a viver a Série B. A gente também está curioso para saber como que o Santos vai montar o elenco para 2024. Tem o Palmeiras, que também tem as suas negociações, está tentando o Cauli do Bahia, o Jailson, o volante, deve sair, também vai ter assim as suas mudanças, né? E o São Paulo, até o momento, tem o seu time base garantido para 2024. Praticamente todo o elenco garantido para 2024. O São Paulo já conseguiu acertar a renovação do Caio Paulista, está trabalhando aí para renovar o contrato do Luciano. Vai comprar o Caio Paulista, né? Sim. Isso. Fica, se não me engano, por 3 anos. Depois a gente vai passar os detalhes aí dessa permanência do Caio Paulista no São Paulo Futebol Clube. E de resto, tá? O Luciano tem contrato até o meio da próxima até o final da próxima temporada. Até o meio pode assinar um pré-contrato. Só o Lucas Moura, por enquanto, que ainda não tem a sua permanência garantida, 100%. De resto, Rafael, goleiro, até dezembro de 2025. Rafinha, dezembro de 2024. Vai ser o ano de despedida do Rafinha. Arboleda, dezembro de 2024. O Beraldo, aí a gente aguarda a movimentação do mercado da bola, mas até então mantido no elenco do São Paulo. Caio Paulista, o tricolor acabou garantindo a permanência, não coloco como renovação, permanência, acho que é a melhor palavra. Aí vem Pablo Maia até dezembro de 2027, o Alisson até dezembro de 2026, Rodrigo Nestor, fevereiro de 28, o Wellington Rato, dezembro de 26, Michel Araújo, está garantido até 24, aí tem o impasse envolvendo o Lucas, Luciano, dezembro 24, Calleri, dezembro de 2026. Tem que ter a base ainda está montada. Tem que ter um asterisco aí, né? Os contratos, você já disse, mas se o telefone tocar
e for uma oferta razoável, o São Paulo vende alguns dos personagens aí. Principalmente Beraldo, que já está negociando aí. Isso. Parece que o São Paulo recusou uma oferta de 95 milhões de reais do Zenit. Está aguardando passar dos 100 milhões de reais para poder negociar o jogador. E tem também a questão do Pablo Maia. Tem o Wellington também. São jogadores que o São Paulo... acredito que esteja esperando até fazer as vendas para poder dar uma ajeitadinha no carro. Está na expectativa, né? Telefone, aqui a gente fala, o telefone tem que tocar. Se não tocar... Fica ligado 24 horas por dia. Isso aí, o cara mete sabe aquele plantão 24 horas, vai para casa, mas deixa a telefonista. É até esse o toque. Esperando tocar. É isso. Se tocar... E não tem jeito, né, Vanderlei? Não fecha a conta. Nada contra. Até porque esses três que o Flávio citou, pronto para ficar nos três, existe uma coisa chamada entorno. Tá certo? Com transferências para o exterior de tanta gente, uns foram, outros sonham ir, essa coisa toda, esses jogadores talentosos que se fala que tem espaço, que pode receber uma proposta, fica todo mundo, é normal isso, a família esfrega as mãos, o cara quer viver um outro momento, respirar novos ares, nada contra, ele está num grande time, num grande clube. Mas é normal isso, né? Esperar que venha uma proposta atraente. Claro, não é uma cesta básica, mas uma proposta atraente. A primeira coisa que eles fazem é já começar a arrumar a mala. Esse é o mundo real. Fora disso, protocolo de intenções. O Wellington, inclusive, tinha sido vendido para o CSKA Moscou, aí a janela de transferências fechou, o negócio deu uma emperrada, tudo mais. O Beraldo parece hoje o jogador mais próximo desses três que a gente citou, Pablo Maia, Beraldo e o Wellington, mais próximo de sair do São Paulo. Tem proposta aí na mesa, como eu disse, já foi recusada uma de 95 milhões de reais. São Paulo está aguardando ultrapassar a casa dos 100 milhões pelo zagueiro Beraldo. Quem quer ser, aceita 95, né? Cá entre nós, né? Hein, Vanderlei? Não, de jeito. Dá pra aumentar, dá pra subir mais fazer um volume. E também acho que quem oferece 95 quer pagar 100. Tem as duas coisas. Claro. Mas o vendedor, 95, nem pensar, 100 ou nada. Não dá pra acreditar. Você sabe que tem uma história do Manga, né? Esse negócio de 100 ou nada é complicado. Manga, goleiro, na época de entre safra, dá pra contar a história. Reza a lenda que o Manga, goleiro, ele era o cara que tinha... Naquela época, o negócio de assinar em branco, sabe, Pedro? O cara assinava em branco, achava que aquilo era bom negócio. Os caras todos se ferraram depois. O Cartola põe o valor que queria. Mas o Newton Santos era um cara mais ligado, esperto e tal. O Newton Santos ganhava, digamos, 200. O Amarildo, 200. O Garrincha, 200. E o Manga, por qualquer razão, ganhava 150. E aí, chegou a hora de renovar o contrato, falaram assim pro Manga: Manga, seguinte, cara, você ganha menos que todo mundo. Você agora tem que ganhar mais que todo mundo. Você vai lá e fala assim, 300 ou nada. Tá bom? Ah, é? O Nilson, pode deixar. Aí os caras lá embaixo, o Nilson falou, a gente sacaneou o Mangas há 3 anos, né? Vamos dar um aumento legal pra ele? Vamos dar 500 pra ele? Ah, vamos. Aí ele desce, o pessoal fala assim, Manguinha, tá resolvido aqui 500 pra você. Ele falou, de jeito nenhum. É 300 ou nada. É isso aí. E o São Paulo tem... O São Paulo é 100 ou nada. Tem uma proposta de 150. E a janela só vai fechar lá no fim de janeiro, né? Não precisa ter pressa, né? Dá para esperar, só até o fim de janeiro, ver o que aparece, analisa. O São Paulo não vendeu nenhum jogador importante no ano passado. O São Paulo manteve o elenco para tentar ganhar um título, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Mas agora ele vai ter que vender 1 ou 2, aí depende do que aparecer. Então o São Paulo tem essa janela de janeiro, depois tem outra no meio do ano. Então ainda nem virou o ano, né? A janela oficialmente lá na Europa não está nem aberta ainda, né? Então dá para esperar para ver o que aparece e analisar, ver o que é melhor. O zagueiro Beraldo aí na mira dos clubes europeus tem potencial para jogar fora, eu acho que tem um futuro aí na Europa. Também na seleção brasileira, pelo que demonstrou nessa temporada, uma das revelações aí do futebol brasileiro em 2023. Mas o São Paulo, assim, a gente está falando aqui de umas possíveis saídas, o São Paulo também vem se reforçando. Ontem a gente falou do Luiz Gustavo, a gente já falou também do atacante Eric, que chega do Ceará, e negociações que já estavam encaminhadas e que o São Paulo basicamente confirmou essa semana. Luiz Gustavo é um nome que anima o torcedor do São Paulo. Você acha que chega para fazer a diferença, para ser titular nesse time, Bruno Prado?
Não sei se para ser titular, mas pode jogar bastante se estiver bem fisicamente. É um jogador de 36 anos, num contrato de 1 ano. O Luiz Gustavo eu vejo como um primeiro homem de meio, e como é o Pablo Maia, que hoje é o titular da equipe. Aí o Pablo é um cara que pode acabar sendo negociado, não sei se tem alguma proposta, mas é porque pelo valor, por ser um jovem muito bom, acho que é um cara que tem potencial para jogar lá fora. Então não sei se o Pablo vai ficar, mas a princípio sim. Então acho que é uma opção, são 2 opções aí para primeiro volante. Os 2 juntos podem até jogar, até podem, mas o Pablo Maia saindo um pouquinho mais, eu acho que não é o melhor dele isso. Acho que o Pablo Maia é um jogador, a dupla Pablo Maia e Alisson é uma dupla muito boa, é uma dupla que se encaixou muito bem, né? O Pablo Maia é um cara mais de um primeiro passe, de um excelente primeiro passe, chega à frente, bate bem de fora da área. O Alisson é aquele cara mais dinâmico, né? O Alisson, hoje não é tão fácil você tirar o Alisson do time do São Paulo. O Alisson é um jogador que aí acho que foi a grande contribuição do Dorival Júnior em relação aos atletas, em relação ao time, né? De encontrar uma posição para o Alisson. O Alisson era um jogador que atuava pelo lado do campo e tinha muita dificuldade. Ali, assim, era um jogador bem normal. Não que agora ele virou um craque, bem longe disso. Mas ele, como volante, é muito melhor do que pelo lado. Meio que nessa mudança de posição, o São Paulo, entre aspas, contratou um segundo volante, sem ter que contratar. Um cara que já estava lá. Então, acho que nessa função, São Paulo tem uma tendência de ter o Pablo Maia e o Luiz Gustavo como opção para ser um primeiro volante. Claro que hoje o Pablo Maia está bem à frente. E para segundo volante, o Alisson e o paraguaio que está chegando, que é o Bobadilla, que vem do Cerro Porteño, né? Que está um negócio que está certo, até segundo o nosso colega Gabriel Sá, é um negócio que já está acertado. O Damián Bobadilla. Sim, do Cerro Porteño, que é mais um segundo volante. Então eu vejo que a ideia talvez seja o Pablo Maia e o Luiz Gustavo como opções para colocar aí para camisa 5 e para 8, Alisson e Bobadilla. E aí tem jogadores que têm contrato que talvez o São Paulo vai emprestar, negociar, que são o Luan, o Mendes e até o Gabriel Neves, talvez. Acho que esses 3, o Luan e o Mendes quase não jogaram com o Dorival. O Gabriel Neves jogou, depois perdeu espaço. Esses 3, eles têm contrato, né? Então, São Paulo não é como o David, por exemplo, como o Erisson, como o Pato, que o contrato acaba agora e eles vão sair, só não vai renovar e pronto. Esses aí o São Paulo teria que negociar, emprestar, os jogadores também têm que topar sair, mas eu imagino que esses 3, Luan, Mendes e Gabriel Neves, podem até acabar sendo negociados aí. Por enquanto, o São Paulo tem o time base de 2023 para 2024. Por enquanto. A gente aguarda aí as movimentações do mercado da bola e tem essas chegadas aí do Luiz Gustavo e do Eric, Flávio. O Eric é um jogador que o Dorival conhece bem e veio agora chegou agora do Ceará. Tem muita gente falando que chega para compor elenco. Inicialmente, chega para compor elenco o Eric. E o Luiz Gustavo, que já é um jogador mais experiente, 36 anos, jogador de Copa do Mundo, tem a sua passagem pelo futebol europeu, tudo mais. O que falar dessas 2 contratações que o São Paulo já anunciou para 2024? Bom, o Luiz Gustavo, eu acho que ele vai colaborar muito, inclusive, com relação à maturidade dos jogadores. Ele é um jogador muito rodado, ele fez muito sucesso na Alemanha, especialmente. Um jogador, disputou Copa, tudo. Eu acho que é um jogador interessantíssimo para você ter no elenco. Não sei qual é a condição física dele, parece que ele não vinha jogando, né? Pois é, isso é um problema, isso precisa ser visto. Mas se ele estiver bem, deve ter sido já observado antes de assinar contrato, eu acho que é um reforço interessante. O Eric, eu vou na linha do composição de elenco mesmo. De repente o cara estoura, vira uma peça fundamental. Mas a princípio, sim, eu acho que é um jogador para compor elenco. Um jogador interessante, jogador de boa opção de banco. O São Paulo, quando precisa fazer uma movimentação, ele só tem os meninos da base, o que é legal, é bom usar os meninos da base, mas às vezes você precisa ter um pouquinho mais de maturidade, alguma coisinha, e o São Paulo está usando um menininho bem, às vezes muito cru ainda, né? Então é bom você ter essa mescla de opção. Acho que sim, funciona. Acho que são 2 contratações interessantes. E o Luiz Gustavo, ontem a gente até trouxe aqui no programa os números das últimas 5 temporadas em Arábia Saudita, na Turquia, ele não passou da marca dos 40 jogos. O São Paulo, na última temporada, fez 70 jogos. 35, você mostrou. 35, acho 35, que ele não chegou a superar essa marca dos 35. Eu até falei, aqui é o dobro, né? Isso. Lembra? O São Paulo jogou 70 jogos, ele tem jogado nas últimas 5, 35. Mas até aí
Eu ainda disse, você prefere o quê? 50% de um jogador jogando bem ou 100% de nada? Está cheio de pindaíba jogando sempre e não acontece absolutamente nada. Não é só no São Paulo. Então, se ele der esse número de jogos, por exemplo, não sei se ele pode dar mais, mas 35 jogos como titular e jogando bem, vale a pena. Vale a pena. Claro. E entra naquilo que você falou, né, Bruno? Numa dessas, o Luiz Gustavo pode até mesmo servir como um zagueiro pro São Paulo. Sim. Se reinventar nessa formação aí do Dorival Júnior. Pode. Passar da volância pra zaga. A gente tem aí os números, ó. Nos últimos 5 anos, ele fez na temporada 18, 19, 38 jogos pelo Olympique. 19, 20, 35. Aí foi pra Turquia. 37 jogos na primeira temporada. 20-21 pelo Fenerbahçe, 28 na temporada 21-22 e aí se mudou para a Arábia Saudita, fez 32 jogos com o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, né? Tá aí o Luiz Gustavo, o aproveitamento dele, o desempenho nos últimos 5 anos, Bruno Prado. Ele tem essa média, tem menos jogos no futebol europeu, depois na Arábia Saudita, né? Ele não renovou o contrato em maio com o Al Nassr, que aí o Al Nassr passou a ter um investimento maior. E chegou ao limite de 8 estrangeiros, ele acabou não renovando, aí ele não acertou com nenhum time. Durante o ano chegaram a ter uma especulação, não sei se teve conversa, mas alguns colegas aí falaram que ele negociou com o Santos e não acertou. E aí ele agora vai jogar no São Paulo e pode ser essa opção de zagueiro, ele tem essa característica, jogou algumas vezes de zagueiro no Fenerbahçe, é um cara alto, um cara que vai bem no jogo aéreo. É um bom marcador. Eu vejo o Luiz Gustavo que às vezes o atleta ele faz outras funções e muitas vezes até muda de posição quando está mais velho. Eu não vejo o Luiz Gustavo mais à frente, eu vejo o Luiz Gustavo recuando. O Gilberto Silva passou por essa mudança no fim da carreira. Aliás, o Gilberto jogava de zagueiro no início da carreira, zagueiro e volante, e fixou como volante, e depois mais velho, quando voltou ao futebol brasileiro, no Grêmio e no Atlético, jogou de zagueiro, que era um cara mais com essa característica do Luiz Gustavo. Aí tem outros que são um pouco mais leves, aí passam a jogar mais à frente, mas o Luiz Gustavo é um cara que é para jogar ali de primeiro volante ou como zagueiro, né? Um jogador mais de marcação, um jogador alto. Então pode ser também uma opção ali, né? O São Paulo hoje como zagueiro até tem bastante, né? O São Paulo tem 5, né? Sem contar se alguém pode sair ou não, mas hoje tem 5. Tem o Arboleda, tem o Beraldo, tem o Diego Costa, tem o Alan Franco e tem o Ferrarese. Tem 5 zagueiros, né? Mas pode também ser uma opção ali. Não sei se os 5 permanecerão, mas por enquanto tem 5 no elenco, né?